Krause Assistencial apresenta NAP TV. Olá, 2018 se encerrou, 2019 começa, e o que esperar de um ano novo? Afinal de contas, o ano inteiro passa, chega no final do ano, a gente fica esperando que ele se encerre para que comece então um novo ciclo. Mas e aí, esse ano que passou, como é que foi, afinal de contas? Será que foi possível fazer tudo o que se esperava? É muito comum que as pessoas fiquem em mente, né, essa espécie de saldo do ano passado. O que fazer com isso? Eu acho que é até interessante, né, Matheus, o que tu traz, que muito se vê o ano que se passou referente ao que não conseguiu buscar, ou que tinha metas e não conseguir novamente, né, buscar essa condição de mais um ano não conseguir trazer aquelas metas tão esperadas e que com certeza conseguiria fazer esse ano. Mas eu acho que é um olhar diferente, né? Precisamos focar no que foi conquistado, das coisas novas que foram aparecendo, as novas oportunidades, deste novo olhar de oportunidades do ano que se passou. Então, muita tendência, muitas vezes, é olhar o que não deu certo. E a condição de uma expectativa gera a condição de frustração. E dentro disso, dá um rebaixo das emoções, fica muito chateado, vê falta de perspectiva, às vezes desânimo relacionado a esse novo ano, né, que se vai iniciar. E disso eu acho que dá ênfase do que realmente deu certo, conseguir, se foi algo tão pequeno relacionado ao que queria tão grande, mas poder olhar com isso com mais ênfase, porque deu certo. E uma busca de saúde, né, e de saúde mental, podendo entender que isso faz parte de uma forma de poder lidar com as novas situações e expectativas futuras, né? Interessante, né? Essa é uma época que geralmente ela é ambivalente. Porque ao mesmo tempo que eu tenho essa frustração por de repente não ter conseguido A, B, ao mesmo tempo também eu tenho assim, parece que agora eu vou recomeçar, vou iniciar uma nova etapa. Então é um momento ambivalente. Eu tenho as frustrações daquilo que eu não consegui fazer, mas também eu tenho aquela expectativa, que são aquela famosa lista que se faz. Então, este ano novo eu vou fazer X, Y, Z, listas que às vezes a gente não consegue cumprir. De repente é o momento da gente pensar que essa lista ela pode ser um pouquinho menor. Eu acho que dois objetivos bem focados assim do que eu desejo para o ano que está iniciando, eu possa cumprir. Às vezes a gente faz uma lista tão grande que com certeza a gente não consegue. Mas imagina se a gente faz 2 desejos, por exemplo, e esses 2 desejos a gente consegue cumprir, a gente consegue fazer, a satisfação pode aumentar no final do ano. E eu acho que uma das coisas bem importantes que tu traz, que eu acho que é o reprogramar. Eu acho que sempre na vida é poder olhar para tudo isso e poder ressignificar, né? Pensando muito na condição mental, é organizar de forma diferente, flexibilizar essa possibilidade. E aí olhar para essas metas que não foram cumpridas e poder entender assim, o que será que não foi possível e a forma de estratégias, né, de poder entender que possibilidades, quais as pessoas, quem poderia me dar um certo apoio, onde você traz, né, Andréia, o foco. Às vezes o foco não está extremamente naquela meta onde eu gostaria que ocorresse, eu não fiz algo, mas não com uma condição de frustração, não se exigir algo de tanto como o super-homem de fazer sozinho, muito bem, né? E na condição de capacidade, parcerias, né? E eu acho que você tem a capacidade, mas podendo ver ela de uma forma mais leve. E vocês não acham que isso hoje, nesse mundo contemporâneo que vivemos, né? Uma condição de horários, datas, compromissos, pessoas, né? Que a gente busca se envolver. Essa é uma forma de poder olhar isso com mais leveza, porque isso nos traz menos ansiedade. Eu não me preocupo com algumas questões que às vezes não são
tão necessárias, e dentro disso a gente consegue lidar melhor com essa fluidez, na condição de poder lidar com essas metas, pessoas, e aí eu acho que vai muito ao encontro da condição de criatividade, lidar com o que é desprovido, lidar com as formas que a gente não consegue às vezes dimensionar tão bem, e isso nos dá mais possibilidade de ver resultados, ver estratégias, formas de como executar aquela meta. Aquele foco, né? Isso que tu fala, Dani, também me chama a atenção para algo que eu acho que é bastante importante, que é isso. Bom, talvez algumas metas, alguns objetivos não tenham dado certo, mas isso não significa que tenha sido também um fracasso completo. Poder olhar para isso e poder também encontrar lados bons nisso pode ser algo também extremamente positivo, porque afinal de contas, no caminho de um objetivo, às vezes, bom, é impossível chegar lá no final, mas não significa que não se tenha feito nenhum progresso. E tudo isso que tu fala também, né, dessa reinvenção, né, do eu, mediante ao fracasso, por exemplo, ou mediante as dificuldades, na verdade, isso por si só já pode ser tomado como um sucesso. Então, acho que vale a pena também poder olhar essas situações, né, desse saldo que a gente falava na abertura aqui do programa, e poder pensar também que, ainda que pequenos passos rumo ao seu objetivo, ao seu sonho, enfim, bom, talvez tenha sim se dado algum passo, e talvez sim seja importante poder segurar esse passo e poder também comemorá-lo, quer dizer, poder viver, experimentar também aquilo que se tem de bom, né? E não só o que não se conseguiu, porque, bom, afinal de contas, e em especial para o final do ano, isso me faz pensar no movimento que as pessoas, de um modo geral, trazem, que é, bom, eu estou esperando que se encerre esse ano para começar um novo, esperando para começar, enfim. Mas e agora, né? É importante também poder olhar para o agora e o que está se conseguindo agora. Quer dizer, focar não somente no resultado acabado, idealizado e perfeito, mas poder também vivenciar o caminho, né? O percurso. Porque o percurso ele também é importante. Quer dizer, quando a gente fala de felicidade, especialmente, a gente pode sim focar um objetivo, e é ótimo que a gente tenha esse objetivo, essa espécie de guia para a gente. Mas também é importante poder viver a caminhada, experimentar a caminhada e tirar algo bom dessa caminhada. Quer dizer, o que existe hoje ou o que teve nesse ano que se passou, enfim, que foi bom. Quer dizer, quais são as coisas que eu posso segurar um pouquinho e comemorar, ainda que não tenha sido aquele resultado perfeito, aquele sonho, né, que se desejou. Matheus, eu acho que realmente muito interessante o que tu traz, que quando você falava me remetia à condição do tempo, né? E o tempo é algo extremamente importante e necessário. Se a gente pudesse hoje perguntar para algumas pessoas, né, qual seria o seu maior sonho, o seu desejo assim de ter? É poder comprar uma porçãozinha de tempo, né? E que poder fazer mais coisas, dependendo, às vezes, a atividade profissional ou mesmo atividades que você se envolve na sua vida. E essa é a condição de poder olhar o aqui e o agora, esse momento do tempo, porque se tem a tendência a projetar-se muito do que vem, ou pensando em um ano novo, o que se pensa, né? De abrir possibilidades, mas é pensar no hoje, nesse momento, e poder utilizar da melhor forma possível, de uma busca de melhor qualidade de vida, podendo olhar pela sua saúde em si, né? E o que isso compreende, as atividades, ou o excesso, esse tempo que eu estou determinando para determinadas coisas, e isso é uma forma de reprogramar. Mas olhar ele com muita exatidão, olhar ele como uma condição de gratidão pela vida, né? De poder estar com uma saúde plena, de podendo fazer as suas atividades. E às vezes é tão simples olhar o que se tem, mas é aquela condição, não, eu queria tais e outras situações, mas acho que o que é essa completude, né? De poder estar completo, poder se sentir bem nesse momento do hoje. Tu trouxe uma coisa muito importante, Dani, que é a questão de você poder olhar para 2018, que já foi, e ser grato. Né? Ser grato e poder fazer um processo muito difícil, que é complicado para o ser humano, que é poder reconhecer as coisas que consegue fazer, ou que já fez e que foram positivas. Né? Poder olhar e dizer, eu consegui várias coisas, eu pude chegar nisso, e não olhar o que não conseguiu, né? E ser grato por tudo aquilo que foi possível realizar no 2018. Porque as dificuldades,
os entraves, por mais que sejam sofridos no momento que é vivido, esse é o paradoxo da vida, né? Isso faz a gente entender muita coisa, faz a gente crescer muito dentro desse sofrimento e dessa dificuldade. E é interessante tu pensar em ser grato pelo sofrimento, mas é um meio que fez a gente crescer. Então olhar para o 2018 que passou e pensar, eu sou grato por tudo isso que se passou e como eu consegui lutar, como eu consegui chegar até aqui inteiro, como eu consegui passar por tudo isso. E poder ver que esse momento de gratidão pode nos fortalecer para iniciar o ano, né? Para poder levar esse ano. Eu sempre trago uma questão, acho muito bacana, a palavra obrigada, né? E a obrigada, ela vem um pouco da origem, tem relação com a gentileza, mas é uma obrigação. E se nós pensarmos de poder entender que este um ano que se passou, né, de 2018, uma condição bem focada de agradecido, né? O obrigado ser pro agradecido, mas olhar com ênfase o que eu tenho hoje para agradecer, e isso eu acho que é poder ser grato pela vida, mas numa condição de tudo que eu consegui. E isso tem muito a ver com a capacidade de cada um, a possibilidade de lidar com essas condições, tanto estressoras, porque faz crescer, é uma busca, e essa condição de não ver que não deu certo, eu não vou ser grato, é poder olhar com mais propriedade disso, né? É agradecido e lidar com esse 2018 de uma forma mais leve, mais possível, e de o que eu vou tentar e buscar para atingir novas metas para 2019, né? Que é o ano que a gente está, né, seguindo com uma nova ênfase. Sim, eu acho importante também destacar nessa questão da gratidão, de que quando a gente pensa, bom, as coisas boas que aconteceram, a nossa tendência é buscar coisas grandes, buscar grandes acontecimentos, metas, enfim, o que faz com que às vezes a gente não consiga ver que sim, aconteceram outras coisas menores que a gente pode também ser grato. E acho importante também lembrar, né, que quando a gente fala em vitória, não há vitória se não existe uma batalha, quer dizer, nunca vai ser uma vitória de fato se não tem uma adversidade. Então isso que a Andrea falava, né, de bom, ser grato pelas adversidades, o que parece muito difícil, porque no primeiro momento o que a gente quer realmente é reclamar, achar ruim, enfim, faz muito sentido, porque às vezes, e muitas vezes, quase sempre, enfim, é através dessas dificuldades que a gente pode extrair as maiores vitórias, ou os maiores crescimentos, ou as maiores reinvenções da gente mesmo. Mas então, pessoal, a gente fica por aqui por enquanto e a gente encontra vocês depois do intervalo. Até já! Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa.
ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Voltamos então, pessoal. 2019 está aí, muito tempo pela frente, enfim, a gente falava antes dessa questão do tempo, agora a gente tem toda uma possibilidade de renovação, de poder pensar o que a gente quer para esse ano. Mas afinal de contas, o que fazer com o ano inteiro que tem pela frente? Como se reinventar? Como se planejar? O que fazer? Como estabelecer novas metas, sonhos, enfim? Afinal de contas, será que vale a pena deixar aquilo que ficou para trás como algo enfim, de desistência, ou será que vale a pena insistir? O que fazemos agora com esse ano que se inicia? Eu acho que o interessante, né, Matheus, é essa condição de precisar passar por um rito de passagem, né? Essa sensação de findar o 2018 e ter uma nova passagem, que é aquela meia-noite e um, né? Muitas pessoas gostam de comemorar, estar em família, amigos, outros gostam de fazer um momento, né, mais recluso, com menos pessoas, e isso que é o interessante, cada um saber o seu momento, o que isso compete para a sua vida e que isso vai lhe trazer um bem-estar. Mas me parece que é isso, é terminar aquele ano e reiniciar um novo. Seria comprar uma agenda nova, poder olhar essa condição de abrir as novas páginas, né, e poder entender que esses novos dias vão iniciar e que metas, né? Uma forma de reorganização, reprogramar, buscar uma energia, né, de poder entender que isso tudo pode ser por uma via de esperança. Eu gosto muito dessa condição, não esperança, mas de esperançar, pensar em coisas novas e sempre numa condição de poder olhar que aquilo vai fazer um sentido à sua vida. Essa coisa do novo, Dani, fez eu lembrar daquela época de escola, como a gente gostava do material novo, né? O que significava comprar todo aquele material novo. E tem pessoas que têm ligação com os sentidos, né? Que até o cheiro do material novo, como isso, naquele momento que tu via todo aquele material novo, aquela canetinha, aquele lápis de cor, aquela caderno novo, aquilo te dava, não, este ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou ser mais caprichoso. Então a gente vinha com todo um conteúdo do que como é que eu vou usar aquele material novo. Quando tu traz a agenda, também a gente pensa, agora essa agenda representa que eu estou iniciando um novo começo. É, como tu disse, um rito. Estou passando para o próximo ano. Né? Então, assim, ó, o que esse novo me traz? O novo sempre ele é bom. Né? Tem pessoas que lidam de forma mais fácil, tem pessoas que têm mais dificuldade para lidar com o novo, mas é o novo que está aí. E o que eu vou fazer, né, com esse novo? Quando o Matheus falava, vou deixar para trás aquilo, não, aquilo sou eu. Então, assim, eu acho que entra uma coisa bem importante, que é o autorrespeito. Eu vou respeitar que eu consegui chegar só até ali, ok, e se a minha capacidade neste momento está até ali, vou me respeitar. Porque às vezes a gente se exige demais, como a gente falava no bloco anterior, de querer ser um super-homem, uma super-mulher, e não precisa. Não existe, parece, leis imagináveis que a gente cria, né? E invisíveis, que determinam que a gente tem que ser X, tem que ser Y. Não, respeita. Né? Respeita e tu traz essa condição do respeito. Eu acho que a gente poderia pensar a condição de limite, né? Este limite que a gente pode, né, se dar. E dentro disso é uma forma que parece que dentro de uma sociedade, hoje muito contemporânea que a gente vive, tudo precisa estar ao contento. E é poder olhar para esse novo ano com isso. O que eu conseguiria, o que eu poderia reprogramar, uma forma melhor de lidar, mas mediante ao meu limite.
o que eu estou disposta nesse sentido, o que hoje a minha vida compete a esse limite, mas o que é exigido. E isso, se nós pensarmos, traz muita leveza, uma forma melhor de poder olhar para tudo isso e poder olhar assim para uma agenda nova, com cheirinho de novo, como tu diz, e que realmente é uma coisa bem sensitiva, né? Nossos 5 sentidos, quem não gosta, né, do que é o novo, e o novo nos remete a algo que vai dar muito certo, nos remete a algo que vai funcionar. Que vai funcionar, e aí tem a relação do esperançar, de esperança numa busca bem individual. Somos seres individuais e é uma condição social. E o que eu puder me relacionar e que vai me trazer um benefício para a minha vida, eu acho que é o que você tem que buscar. Assim, simplesmente, é uma coisa muito do simples, né? Parece tão sofisticado um novo ano que eu preciso, mas é tão tranquilo e simples poder entender disso eu vou viver numa busca melhor. Sim, eu acho importante sublinhar essa questão da esperança, né, no sentido de que a esperança, ela tem 2 polos, um polo passivo, que é ficar parado esperando, e um polo ativo também, né, quer dizer, de acreditar, mas poder também fazer algo com isso. Acho que é isso que tu tenta sublinhar quando tu fala da questão do esperançar. Mas também acho bárbaro essa questão da simplicidade, no sentido de que é um pouco do que a gente falava no bloco anterior, de que, bom, para que algo seja bom, para que algo seja de fato uma vitória, não precisa ser algo gigantesco, pode ser algo pequeno, pode ser algo que a gente pode vivenciar no dia a dia, e isso também é importante ter em mente quando a gente estabelece as nossas metas, os nossos objetivos, no sentido de que é importante sim poder estabelecer sonhos, enfim, também de alguma forma realistas, né? Não que não se possa se sonhar com o grande sonho, com algo muito maior, mas também poder estabelecer pequenas metas, pequenos marcos no caminho, para que se possa, bom, já cheguei até aqui, já é algo a se comemorar, porque senão fica muito difícil, não é mesmo? Senão pode ser inclusive impossível, e pode ser uma forma também de certa autossabotagem, no sentido de que nunca se chega naquele sonho. Existe uma metáfora que eu costumo fazer com os meus pacientes, que eu acho também válida para a situação, que pode ser importante também tomar alguns sonhos ou alguns objetivos, talvez não como um farol, no sentido de um navio que vai navegando e seguindo um farol, mas talvez como arco-íris, quer dizer, ele está lá, ele guia o caminho, ele conduz para algum lugar, e ele faz com que se tenha algum progresso na viagem, sem que nunca necessariamente precise se chegar nele, quer dizer, ainda que não se chegue, é algo extremamente positivo poder olhar e poder desejar chegar. Quer dizer, esse desejo, essa vontade de continuar vivo, se movendo, todo esse percurso que se faz no caminho também é importante, mesmo que não se chegue lá. Então, não precisa ser um farol, pode ser também um arco-íris a guiar o caminho. Metáforas, eu lembrei então agora de uma outra coisa. Quando a gente planeja uma festa, né, o que é melhor da festa? É todo aquele planejamento, né? E o pós. É tudo e o pós-festa. que tu planejou, todo aquele teu empenho em fazer tudo, se tu vai pensar em decoração, né? Tudo aquilo lá é super bom de fazer. É um prazeroso. Então, isso que tu traz remete de novo àquela história, né? Muitas vezes a felicidade real, ela tá no percurso mais do que no final, né? Não é ali aquela medalha que tu recebe no final que tu avalia e acha importante. Tu vê o teu progresso, tu vê o teu percurso, e aí tu te dá conta do quanto isso foi bom, né? E isso que é o interessante. Então, se tem esse caminho, né? Tem toda essa busca de metas, mas ao mesmo tempo não buscar como não atingível, é poder entender que isso faz parte, é um passo após o outro. E se a gente pensar nesse nosso novo ano de 2019, que é uma busca onde nós vamos dar esses passos, né? Então, é poder entender isso, que é essa meta, essa busca, essa cautela de levar isso com mais tranquilidade. E isso... E cuidando um pouquinho dessas emoções, eu acho que a gente poderia trazer isso, porque muitas vezes essa ânsia, que a gente pode comprar uma nova agenda e criar das diversas metas, ela está em branco, eu preciso me mover, porque isso faz parte, mas tem a tranquilidade de cuidar delas, cuidar deste percurso, essa viagem ela vai ser trilhada.
por 365 dias, né? Nós temos um tempo aí. E aí se remete de novo ao tempo, a esse limite, essa capacidade, e não olhar o não atingível, o não alcançável. Nós vamos ver o que vamos alcançar. Acho legal que tu também colocou essa questão. Quando a gente busca algo, quando a gente pensa num objetivo, a gente também, com muita frequência, a gente pensa naquilo que está do lado de fora. E às vezes a gente esquece também de olhar para o nosso lado de dentro. Quer dizer, janeiro tem como evento assim, inicial o Janeiro Branco, né? Que já é uma chamada para a gente poder pensar, e aí, né? Como é que estão as coisas por dentro? Então, às vezes, para a gente poder pensar nessa viagem, bom, tudo bem, eu vou fazer a viagem, mas como é que estão os meus equipamentos de viagem? Afinal de contas, como é que eu tô por dentro? Como é que eu vou caminhar se eu não tô bem, né? Então, acho muito importante poder salientar isso, pode ser extremamente importante. Muito interessante, Matheus, que a gente pensa o avanço hoje da medicina, né? Eu acho muito interessante esses vários equipamentos onde a gente pode dimensionar condições de biodemarcadores, né? Ressonâncias magnéticas, né? Ultra exames de sangue de uma alta complexidade e nos dá índices e marcadores. Mas se a gente pensar na condição do Janeiro Branco, né? Que é o contexto, a consciência da saúde mental, essa condição mental de como poder dimensionar, não tem um balizador, teoricamente, né, nenhum exame de alta precisão, que onde vai registrar, mas é poder olhar, cada um fazer a sua busca, né, de entender como estão essas condições que eu vou ter meus recursos da minha emoção, de lidar com as coisas com mais facilidade, com algo que eu consigo tolerar, com a minha busca das emoções. Eu acho que isso traz uma forma melhor para olhar esse ano novo, Isso é também, eu costumo dizer, a humildade de eu perceber que eu não consigo sozinho. Então, quando a gente tem um mês, e esse mês é o início de um ano, e nesse mês de início de ano, você vai pensar na tua consciência emocional, na tua capacidade de lidar com as tuas coisas, e tu percebe que tu sozinho não consegue dar conta, tu tem que ser humilde o suficiente para perceber se eu preciso de ajuda. E essa ajuda pode ser de um profissional, pode ser de um psicólogo, de um psiquiatra, mas também pode ser das pessoas que estão perto de ti, né? Esse ano é para começar, está começando, e ele não é sozinho, tu não é sozinho nesse mundo. E essas pessoas que estão perto de ti, o quanto tu pode aproveitar delas no bom sentido, que elas podem te ajudar, que elas podem caminhar junto contigo, né? Que tu não precisa fazer isso sozinho. Eu acho que isso é humildade, de poder reconhecer, me dá o braço, porque eu não estou conseguindo fazer isso sozinho. E eu acho que a Andréa traz muito a condição de onipotência, né? Vocês estão pensando nisso, essa condição que eu consigo, sempre conseguir, mas nós temos fases de vida. E essas fases realmente elas são diferentes uma da outra. E perceber isso. E essa condição, independente, sendo um profissional, né, da área multidisciplinar, onde tem a ciência, onde casos necessitem, mas na sua condição de rede de apoio, e pedir ou uma condição de ajuda não é fragilidade. Não é estar e ser frágil, é poder lidar isso com maior naturalidade. Porque em determinadas fases você pode estar diferente, podendo olhar aquela situação de uma maior ênfase ou menor, mas podendo olhar para essa rede de apoio como uma forma boa, porque isso vai lhe trazer um recurso muito importante, ou passar aquela fase, e aí vamos remeter um pouquinho às próximas décadas, o que é esta fase do atual, antes falávamos, né, de estar bem agora, neste momento de tempo, mas o que pode acarretar nas futuras, né, anos da minha vida, e isso pode ter um prejuízo, mas hoje eu não me dou conta, porque eu sempre lidei, sempre consegui lidar. Então, se eu não conseguir, pode ser um sinônimo de fragilidade, eu não ser tão impotente, eu não vou conseguir. Não, humildade é isso, é poder lidar com isso com uma forma natural, tendo ou não redes de apoio, mas de uma forma melhor. O exemplo disso é o nosso programa de hoje, né? Um programa que está iniciando 2019, e aí o NAP TV quis fazer esse programa e trazer 3 profissionais. A gente não está trazendo um profissional falando sobre todas essas coisas, está trazendo 3 pessoas podendo falar dessas questões emocionais, mostrando que como a força está em poder estar junto, né? E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Juntos a gente está podendo... Cheios de energia, né? Podendo buscar um ano novo, uma possibilidade nova. E eu acho que a energia é uma condição do que na vida, né? Se a gente pensar o quanto a gente dá e auxilia pessoas, mas como a gente cresce e troca, né?
A verdade é que a gente viveu agora um pouquinho aqui, né? Exatamente. Essa sensação boa de poder entender que isso faz parte da vida. A gente é um ser humano, acima de tudo, e de buscar coisas boas. Quanto mais a gente dá, a gente pode se retroalimentar. Essa é a mensagem, né, que a gente bom quer ano, deixar para vocês. uma nova vida, né, de 2019, cheio de muitas energias. É não isso é verdade? aí. O programa está chegando ao fim, então, mas o ano está só começando. Até mais. Até mais. Krause Assistencial apresentou NAP TV.